Olá, eu sou a Vivi e aqui no canal eu conto histórias de terror e suspense, histórias inventadas, criadas por vocês ou experiências reais, e também mistérios reais que chocaram todo mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Deixe seu comentário aqui embaixo contando o que você achou. E se você tem alguma história arrepiante para compartilhar conosco, manda para o e-mail que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Hoje eu trouxe um caso real para vocês que é simplesmente assustador. Eu já conheci esse caso há algum tempo, porém essa semana eu comecei a assistir uma série baseada nele. Então minha mente explodiu e eu decidi trazer aqui para vocês, para a gente compartilhar e conversar um pouco sobre esse crime e esse mistério. E a história de hoje é sobre a americana Amanda Knox. Ela que estava no auge da sua vida adulta, sonhando em conhecer lugares novos, viver novas experiências, quando ela vê todo o seu mundo desmoronar e uma grande confusão se formar na sua vida. A Amanda Marie Knox nasceu em 9 de julho de 1987 em Seattle, em Washington. Ela cresceu em uma família de classe média. Sua mãe era professora de matemática e seu pai trabalhava com finanças. Amanda sempre foi descrita pelos amigos e pelos familiares como uma jovem inteligente, criativa e extrovertida. Na época da escola, ela era uma boa aluna, tocava violão, praticava futebol e teatro. Ela tinha uma energia típica de uma adolescente americana, cheia de sonhos. Então, após se formar no ensino médio, ela entrou na Universidade de Washington, onde ela estudou linguística, italiano e escrita criativa. Ela sempre teve fascínio pela cultura italiana, pela língua, pela comida, pelas histórias. Então, em 2007, com 20 anos, ela realizou o grande sonho. Ela foi aprovada para um programa de intercâmbio na Itália, em Perugia. Era a oportunidade perfeita para ela aprimorar o seu italiano e vivenciar a cultura que ela tanto adorava. Em setembro de 2027, a Amanda chegou a Perugia, uma cidade medieval no coração da Itália, conhecida pelas suas universidades e pela grande quantidade de estudantes estrangeiros. Ela estava muito empolgada e cheia de planos e expectativas. Então, para viver lá, ela teve que alugar um quarto em uma casa, onde era dividida com 4 jovens mulheres. Eram 2 italianas e 2 estrangeiras. Meredith. Ela era uma estudante de 21 anos, britânica. Ela era descrita como uma menina doce, reservada, estudiosa, totalmente o contrário da Amanda. E era justamente com ela que a Amanda dividiu o andar superior da casa. Também a Filomena, que era uma advogada italiana de 27 anos, Laura Mesetti, também italiana, que trabalhava em Perugia e estudava também, e essas 2 italianas moravam no andar inferior da mesma casa. Inicialmente, a convivência era tranquila. A Amanda tinha uma personalidade expansiva que chamava muita atenção. Porém, em alguns dias, alguns atritos começaram a surgir. As colegas de quarto afirmavam que a Amanda era bagunceira, o que as incomodava um pouco. Às vezes ela não limpava o banheiro, levava namorados com frequência para casa. Haviam várias diferenças culturais que deixavam as outras amigas de casa incomodadas com o comportamento dela. A Meredith, a britânica, chegou a compartilhar uma vez que a Amanda deixava meio desconfortável, talvez pela quantidade de incompatibilidades que tinham ali entre as duas, já que elas eram opostos. Para se manter ali na cidade, ela conseguiu um trabalho em um bar local, onde conheceu Patrick Lumumba, que era o seu chefe. E então, nessa mesma época, ela conheceu Raffaele, que era um estudante italiano de 23 anos. E logo que eles se conheceram, eles já se apaixonaram de imediato. Eles se conheceram em meados de outubro de 2007, através de alguns amigos em comum. O que se comenta é que eles ficaram inseparáveis logo ali nos primeiros dias de relacionamento. Algumas fontes dizem que eles se conheciam há apenas 5 dias, mas pareciam viver um romance de muitos anos. Eles eram apegados, viviam colados, trocando carícias, beijos. O Rafael era filho de um médico muito respeitado na cidade. Ele era fã de histórias de terror, colecionava facas e tinha interesse peculiar por filmes desse tipo, o que a mídia ia explorar exaustivamente posteriormente. Na noite de 1º de novembro de 2007, era um feriado lá na Itália, feriado de Todos os Santos. Então, Filomena e Laura, 2 das colegas de quarto,
decidiram passar esse feriado fora da cidade. Meredith passou o dia com amigas se divertindo e por volta das 9 horas retornou para sua casa. Já Amanda estava com Rafael no apartamento dele. Eles ficaram em casa, segundo eles, lendo o livro do Harry Potter, depois eles comeram alguma coisa, assistiram filmes e eles passaram a noite juntos. Tudo estava normal, até que na manhã do dia 2 de novembro, a Amanda decide voltar para casa. Assim que ela chega, ela percebe que a porta estava aberta, mas ela não achou estranho. Como ela dividia a casa, alguém poderia ter esquecido a porta aberta. Tudo bem, ela entrou ali, não percebeu nada estranho, decidiu ir tomar banho, até que ela percebeu algumas gotas de sangue no chão do banheiro. Para ela, aquilo ali não foi estranho, pois algumas das meninas poderiam ter se cortado, se machucado e sujado o chão de sangue, ou até mesmo elas poderiam estar menstruadas. Então, para ela, aquilo ali não foi um sinal de alerta. Ela tomou banho e tudo mais, e quando ela saiu do banheiro, ela percebeu uma marca de sangue no tapete. O que para muitos poderia ser estranho, né? Para ela, não foi um sinal de alerta. Porém, ela viu ali pelo espelho do banheiro, enquanto ela se arrumava, que tinha restos de fezes no vaso, o que para ela foi o sinal de alerta, já que todas as meninas eram bem higiênicas e gostavam sempre de manter o banheiro limpo. Então aí ela achou que tinha algo estranho, que particularmente para mim é meio suspeito. Se eu chego na casa e tem pingos de sangue, eu procuro por alguém, não tem ninguém, eu vou achar aquilo ali pelo menos um pouco assustador, né? Mas enfim, após isso acontecer, ela tentou chamar Meredith, mas a porta do quarto dela estava trancada. Então, ela resolve ligar para o namorado dela, Rafael, falar para ele que tinha algo estranho, talvez tivesse alguém na casa, porque aquilo ali não era normal, a questão do banheiro. Então, de imediato, ele vai tentar ajudá-la. Quando ele chega à casa, ele já percebe que estava um pouco bagunçado, o que seria um sinal de alerta. Então eles vão até a porta do quarto e continuam chamando a Meredith, nada de resposta. Então o Rafael até tenta arrombar a porta, mas ele não consegue. E por achar tudo aquilo muito estranho, ele decide ligar para a polícia. Algumas pessoas falam que é estranho ela ter chegado na casa, ver tudo aberto e não ter chamado a polícia, ligado ali de imediato, e sim ter ligado primeiro para ele. Mas talvez por ela não falar um bom italiano, ela resolveu pedir a ajuda dele. Então ele ligou, falou para a polícia que estava estranho aquilo ali e esperou a polícia chegar. Nesse meio tempo, ela liga para a colega Filomena, que estava em outra cidade, mas rapidamente foi até o local para tentar entender o que tinha acontecido. Filomena chega junto com o namorado e assim eles conseguem arrombar a porta. Eles viram ele foi aterrorizante, assustador. O quarto estava sujo de sangue pelas paredes, pelo chão. Tinha um corpo coberto com um lençol. De imediato, eles já ficaram assustados, aterrorizados. Quando a polícia chegou à cena do crime, viram que ela tinha sido brutalmente esfaqueada. A autópsia ia revelar mais tarde que ela sofreu múltiplas feridas de faca, incluindo um corte profundo no pescoço, o que teria sido golpe fatal. Havia sinais de luta também, e havia indícios também de crime sexual. Quando os investigadores foram analisar a cena do crime, tinham várias coisas que chamavam a atenção ali. O quarto da Filomena tinha uma janela que tinha sido quebrada. Tinha vidro espalhado pelas roupas, porém nada de valor tinha sido levado, o que descartava a hipótese de furto ou assalto. Não havia sinais de arrombamento na casa. O que havia de mais estranho seriam aquelas pegadas de sangue pelo corredor da casa. O telefone da Meredith também estava desligado. E apesar de haver indícios de que o banheiro tinha sido limpo recentemente, ainda tinha aquelas marcas de sangue. Diante daquela cena estranha e daquele crime brutal, os investigadores rapidamente se voltaram para Amanda, pois eles acharam o comportamento dela estranho desde o começo. Quando a polícia chegou à casa, ela estava do lado de fora com o namorado Rafael. E as pessoas comentam, e tem até imagens dessa cena, que eles estavam próximos, se beijando, se abraçando, como se estivessem tentando se consolar ali. Só que para eles terem descoberto um crime tão brutal, talvez alguém que não soubesse nada, não tivesse participado, estaria mais assustado, estaria mais contido. E eles não. Algumas pessoas comentam que eles até faziam brincadeiras, caretas entre si, o que chamou muita atenção dos investigadores.
Então a polícia decidiu levá-la para interrogatório. E ela ficou durante horas sendo interrogada, tentando explicar o que aconteceu, o que ela viu, o que ela sabia. Só que assim, o italiano dela não era bom. E de primeira ela não teve um intérprete, ela não teve advogado. Ela só foi levada para a delegacia tentando explicar o que aconteceu, dando o depoimento dela. E durante o interrogatório, ela falou várias coisas que depois ela se contradisse. Alegou posteriormente que estava sendo pressionada pela polícia, que estava nervosa, que não entendia muito bem o que eles estavam falando. Porém, isso para a polícia foram sinais de que ela estava envolvida. Um momento que até passa na série que eu comentei com vocês, que ela é liberada para casa para descansar um pouco, só que o namorado dela é chamado para depor na delegacia. Então ele vai estar sendo interrogado e ela está do lado de fora. Até que ela começa a se movimentar, se alongar, fazer coisas que para todo mundo que estava ali era estranho, como se ela estivesse muito descontraída, muito tranquila, muito de boa. Então a polícia achou mais um sinal de alerta e resolveu interrogá-la. Então perguntaram o que tinha acontecido de novo naquele dia 1º de novembro, o que ela tinha feito, onde ela estava. E ela acaba citando que estava na casa do namorado e o patrão dela, o Patrick Lumumba, falou que ela não precisaria trabalhar no dia seguinte, então ela ficou mais descontraída, desligou o celular. Só que nessa conversa com o patrão dela, ela se despede e fala algo como um até logo, o que para ela era normal. Ela disse que como americana, eles falam até logo, como um sinal de finalizar ali a conversa, um desfecho normal para qualquer conversa. Não necessariamente significava que ela ia encontrar a pessoa ou que ela estava com a pessoa naquele momento. Só que para a polícia, essa frase dela foi muito estranha, foi muito suspeita. Então, eles ficaram tentando saber o que realmente tinha acontecido, onde ela estava. Porém, do ponto de vista da Amanda, ela disse que estava sendo muito pressionada. Durante o interrogatório, chegaram até bater na nuca dela, querendo ali uma confissão, querendo que ela falasse o que tinha acontecido. Segundo ela, pressionada, ela confessou e ela disse que o chefe dela tinha cometido o crime. Ele teria cometido o crime, ela estava na casa, teria visto o que tinha acontecido e então ela assinou uma confissão em italiano. Que posteriormente ela falou que, pelos abusos ali decorrentes do investigatório, pela pressão e por não entender muito bem o idioma, ela teria feito essa confissão sobre coerção e também sem entender muito bem o que ela estava assinando. Então, os investigadores resolvem montar o caso. O que teria acontecido é que a Amanda teria feito uma festa íntima ali com a Meredith, o namorado, e o chefe, e por algum motivo ali aconteceu uma discussão, uma confusão, que saiu do controle e acabou acontecendo o crime. Para os investigadores, aquela cena da janela quebrada teria sido tudo uma encenação. Alguém teria quebrado do lado de dentro a janela para dizer que algum intruso teria entrado, só para despistar. Os investigadores forenses também acharam um DNA numa faca que estava na casa de Rafael, o namorado de Amanda. Continha o DNA da Amanda e Rafael, o que seria a provável arma do crime. Semanas depois da investigação na casa, também foi encontrado o fecho do sutiã da Meredith, que tinha digitais do Rafael, o que teria sido mais uma prova conclusiva de que ele estava ali no dia do crime. A questão do álibi deles, que eles estavam juntos, Amanda e Rafael, foi um pouco contraditório, porque eles falaram que estavam juntos no primeiro momento, mas depois do interrogatório, os dois teriam admitido que teriam se separado ali, em um determinado momento da noite. Então, no dia 6 de novembro de 2007, apenas 4 dias após o assassinato, a Amanda e Rafael foram presos. E junto com eles, o Patrick Lumumba também foi detido, baseado na acusação de Amanda. Não tinham nenhuma prova de que ele estava na cena do crime, não foram achados DNA dele, nem algo do tipo, mas por ela ter o acusado, ele também foi detido. E durante o decorrer dessa história, várias pessoas começaram a falar mal da Amanda. Por ela ser estrangeira, um jeito extrovertido, brincalhão, os jornalistas italianos começaram a difundir várias histórias de que ela era uma mulher promíscua, de que ela tinha tido vários parceiros sexuais. Tudo isso colaborava para a ideia de que aquilo ali tinha sido planejado e feito por ela também. Que talvez devido à diferença dela e da Meredith,
surgiu uma confusão ali entre as duas e ela ajudou a assassiná-la. Porém, desde o começo do crime, tiveram vários erros da polícia. A contaminação da cena do crime. Desde que eles descobriram a cena do crime, várias pessoas entraram e saíram dali da cena do crime, o que pode ter alterado ali, deixado vestígios. Os investigadores forenses também entravam e saíam da cena do crime sem os devidos cuidados. Eles não trocavam os propés, eles entravam e saíam das partes da casa usando o mesmo, o que poderia ter feito ali uma contaminação cruzada. Além do que, também foi informado que eles não trocavam as luvas. Eles mexiam na cena do crime e iam para outro local da casa com as mesmas luvas. E aquele desfecho do sutiã da Meredith, que tinha as digitais do Rafael, só foi coletado 46 dias depois do assassinato. Após ter sido fotografado, ter sido mudado de posição no quarto, ele teria sido movido mais de uma vez. Então ali poderia ter tido uma contaminação cruzada. Então facilmente uma digital poderia ter aparecido ali, sem ser de quem cometeu o crime. Também tem a questão dos interrogatórios abusivos. Ela ficou mais de 40 horas sendo interrogada em poucos dias. Ela não tinha um advogado, ela não tinha um intérprete, o que pode ter atrapalhado a investigação também. A Amanda posteriormente alegou que ela foi pressionada, intimidada, foi agredida pelos investigadores e ela só confessou e falou o nome do Patrick Lumumba depois de muita coação. Especialistas internacionais posteriormente questionaram também a análise do DNA. As quantidades que foram achadas, tanto da Amanda quanto do Rafael, eram mínimas, e havia várias possibilidades de contaminação, já que os protocolos não teriam sido seguidos de forma adequada. Um possível erro é que talvez a polícia tenha decidido muito rápido que a Amanda era culpada e focou todos os esforços nela, sem ter uma clareza, sem tentar pesquisar outras pessoas suspeitas, né? O que teria atrapalhado também a investigação. Após 2 semanas presos, o Patrick ele foi liberado, porque ele tinha um álibi forte. Várias outras pessoas viram ele no bar, no seu trabalho, durante o horário que teria sido o horário da morte da vítima. Então, como não tinha nenhuma prova contra ele, ele foi liberado. Posteriormente, ele processou a Amanda por difamação, visto que ele foi detido ali por culpa dela, né? E no decorrer desse período foi achado mais um DNA na cena do crime, que seria o DNA de Rudy Guede, um homem de 20 anos da Costa do Marfim. Ele foi criado em Perugia e tinha um passado meio controverso. Ele já tinha sido acusado de pequenos roubos e invasões de residência anteriormente. Ele era um conhecido dos vizinhos do apartamento de baixo da casa das meninas. Eles se conheciam, eles teriam tido algumas trocas de conversa. Diziam sempre que ele era um pouco estranho e tinha algumas atitudes duvidosas. Então o DNA dele foi encontrado na cena do crime, em evidências substanciais, não apenas traços de DNA, coisas simples. As evidências que acharam contra ele foram bem mais sólidas. Tinham pegadas ensanguentadas dele no quarto da Meredith. O DNA foi encontrado no corpo da vítima. As fezes no banheiro eram dele. Antes mesmo dele ser suspeito, ele já fugiu para a Alemanha para se esconder. Em interrogatório, ele alegou que estava naquela noite com a Meredith e eles tinham um encontro romântico. Mas que um homem italiano, que ele sugeriu que teria sido o Rafael, invadiu a casa e a matou, enquanto ele estava no banheiro. Ou seja, no primeiro momento ele não falou que ele tinha sido o assassino. Ele tentou jogar a culpa para o Rafael. Mas como as evidências contra ele eram bem mais fortes, ele foi julgado. Só que o julgamento dele foi ali enquanto todo mundo estava tentando culpar a Amanda e o Rafael. As pessoas parece que esqueceram dele, esqueceram as evidências fortes que tinham contra ele. Então o julgamento dele foi bem rápido e foi separado dos outros dois. Era como se a polícia estivesse tentando escondendo tirar os holofotes dele, que seria o verdadeiro culpado do crime. Foi julgado e foi condenado a 30 anos de prisão, que posteriormente foi reduzido para 16 anos. Só que o juiz decidiu que ele não teria agido sozinho e que ele tinha cúmplices. Enquanto isso, toda a mídia caía matando em cima da Amanda, dizendo que ela e o namorado teriam sido os verdadeiros culpados. Em 2009, a Amanda e Rafael eles tiveram o primeiro julgamento, o que atraiu toda a mídia, que já tinham dado a sentença, né?
Mesmo antes do julgamento, todos já tinham determinado que eles eram os culpados. A Amanda, naquela época, recebeu todos os tipos de apelido da mídia, como manipuladora, promíscua, femme fatale, tudo para manchar a imagem dela. Nesse julgamento, os dois foram considerados culpados. A Amanda recebeu 16 anos de prisão e o Rafael 25. Em 2011, eles fizeram uma apelação, pediram uma revisão independente das evidências do crime. E aí é o que volta, né, da questão do DNA ter sido inconclusivo, ter sido um vestígio fraco do DNA. O fecho do sutiã teria sido contaminado, não haviam evidências físicas confiáveis, ligando a Amanda e o Rafael ao crime. Em 2011, após 4 anos de prisão, a Amanda e o Rafael foram absolvidos e liberados. E a partir daí, cada um seguiu sua vida. A Amanda voltou para os Estados Unidos, tentou voltar à vida normal, mas ela disse que ela sempre sofreu perseguição, porque o assassinato sempre esteve atrelado a ela. Porém, após retornar para o seu país, dar continuidade à sua vida, em 2014 houve uma reviravolta. A Suprema Corte Italiana resolveu anular a absolvição deles e ordenou um novo julgamento. Ambos foram novamente condenados a 28 anos e meio de prisão. Mas como a Amanda estava em Seattle, ela não quis voltar para a Itália. Óbvio, ela seria presa de novo e ela não queria isso. Então, novamente, em março de 2015, a Suprema Corte finalmente absolveu eles definitivamente, declarando que não tinham evidências suficientes para condená-los. Então, após 8 anos desse pesadelo, finalmente eles teriam sido absolvidos legalmente. Assim, esse caso é bem estranho, é bem confuso, porque, primeiro, as investigações forenses ali foram bem mal feitas, né? Parece que eles se embananaram um pouco. Eles viram ela como uma suspeita, e não só como suspeita, né? Eles já declararam ali que ela seria a culpada. Porém, os comportamentos dela também eram um pouco estranhos, né? Ali em seguida, deles descobrirem o crime, ela já estava tranquila, como se nada tivesse acontecido. É óbvio que cada um reage de uma forma, né, a uma situação dessa. A gente não pode querer aquele padrão de todo mundo, né? Só que assim, ela estava numa cena do crime, ela tinha perdido uma colega, mesmo que não fosse tão próxima. Talvez ela estivesse muito tranquila, muito espontânea. Talvez. E também o fato dela entrar em casa, a porta estar aberta, ter vestígios de sangue e ela não ter despertado ali como se aquilo ali fosse normal, algo do dia a dia, para mim me parece um pouco estranho. Porém, também não tinha nada tão factível que comprovasse que ela tinha feito algo. Ela ou Rafael, né? As provas mais fortes foram contra o Rudy mesmo. E falando nele, ele cumpriu a sentença dele e ele foi liberado em 2021, após 13 anos de prisão. E até hoje ele continua mantendo que não foi o único responsável, mas ele também nunca deu detalhes suficientes do que teria acontecido, além de ter mudado sua história algumas vezes. O Rafael continuou sua vida, ele até escreveu um livro sobre a experiência dele. Tentou reconstruir a vida na Itália, se formou em engenharia e hoje tenta manter um perfil longe dos holofotes. Já Amanda retornou para Seattle e se tornou uma ativista pelos direitos de pessoas injustamente condenadas. Hoje ela trabalha como jornalista freelancer e apresenta um podcast sobre justiça criminal. Hoje ela é casada, tem filha. Ela conta até hoje que continua traumatizada por tudo o que aconteceu ali naquela época. E ela fala até hoje abertamente sobre como o caso destruiu a juventude e como ela foi retratada injustamente pela mídia. E até hoje esse caso levanta suspeitas e questões profundas sobre como a justiça pode ser falha, como a mídia pode influenciar e atrapalhar um julgamento, questões de preconceitos culturais, preconceitos de gênero e o perigo também de investigações apressadas. Até hoje é um caso que foi solucionado, mas ainda tem muito mistério em volta dele. E parece que nunca saberemos o que realmente aconteceu, né? Só se daqui a algum tempo surgirem novas pistas, novas provas que mudem aí a situação. Mas até o momento é isso, e a família da Meredith até hoje continua buscando respostas completas,
pois eles perderam uma jovem de 21 anos com toda a vida pela frente e que até teria sido um pouco ofuscada, né, a questão da vítima, pois toda a imprensa foi atrás da Amanda, foi querer provar que ela era culpada. Então, pode ter se perdido essa questão da vítima, né, mas ser ali o ponto principal da investigação, né. Então é isso a história de hoje. Eu gostaria de saber o que vocês acham desse crime, se vocês já conheciam essa história. Lembrando que esse vídeo não tem o intuito de assustar ninguém, nem desrespeitar nenhum dos envolvidos no caso. Eu só achei interessante uma história para ser contada. Também é interessante devido à série ter sido lançada recentemente, né? E é uma série muito boa, você fica ali sem saber o que é real, o que não é real, se você acha que é uma pessoa culpada, se você acha que não. Então é uma série que eu recomendo. O nome da série é A História Distorcida de Amanda Knox e ela está disponível na Disney Plus. Então, se você gostou da história e tem interesse, pode procurar a série. Tem vários documentários, até no YouTube também, filmes baseados na história. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau!